Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Hoje, terça-feira, véspera de Natal, você já deve estar fazendo a ceia de Natal com a sua família, mas estamos aqui, Reginaldo Leme, para conversar sobre histórias do mundo da velocidade. Por isso eu peço para você, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os fãs da velocidade. Dê de presente o livro do Reginaldo Leme, que está aqui já, Muito Além do Grid, saiu finalmente. A gente quer saber todas as histórias, Regi, então, todos os assuntos. Mais uma vez, Regi, prazer imenso te receber aqui, que legal. Obrigado, mais uma vez, Regi. Tiago, Christian e Nelsinha, esse é o podcast. E olha quanta história. Não, hora que eu vi, é grande o livro, hein? Então quando eu deve ter recebi história pra caramba. eu falei, meu Deus. 480 páginas, se eu for, eu já li várias vezes, quer dizer, li no original. Se eu for reescrever, entro mais 200. A gente quer saber o que não entrou aqui, a gente vai arrancar várias coisas que não estão aqui. É pro comercial, pra ele lançar o outro. Aí quando lançar o outro, não, tem mais 100 páginas, dá pra Tem mais adicionar. versão de colecionador. Tem coisas que eu lamento, cara, assim, quando eu vou ler, eu falo, nossa, esqueci daquilo, que era uma sequência da história que está contada. Lamento, inclusive um que inclui o Zampa e tal, né? Mas não é, Reginaldo, se a gente parar pra pensar, é uma vida, né? Imagina quanto a gente não aprende, não desenvolve, não constrói numa vida. Tudo. Agora tenta relatar isso tudo num livro. E é claro que naturalmente uma coisa ou outra acaba esquecendo, né? Pode ter certeza, eu aprendi a falar, a comer, a beber bem, a ter o meu... Bebeu, o Cris não aprendeu. Não aprendeu. Ele tá ensinando. Aperfeiçoar o meu Daqui a contato. pouco ele vai falar que eu tô velho também. Não. Aperfeiçoar meu contato com pilotos, né? Duro você chegar e faz uma pergunta, pum, o cara... Você tem que ir amaciando a coisa, então, até chegar a hora que você tira o que você quer, né? Então, aprendi muita coisa, meu. É uma vida. Opa. São quantos anos já, Regi, de... Não vou somar automobilismo, que aí... Não, automobilismo. Fórmula 1, 52, mas hoje eu não estou viajando, mas estou fazendo. Sim. Automobilismo, a primeira corrida que eu fiz, eu estava no Estadão, mas trabalhando em futebol, cobri o Palmeiras, foi com o Palmeiras que eu saí pela primeira vez do Brasil, numa excursão. Comecinho de 70, teve uma 500 milhas, eu ia todas, né? E eu fui, foi uma corrida tão espetacular que ao voltar, eu peguei o meu editor lá, o Ludenberg Teixeira de Góes, que por sinal é padrinho da Dani, de batismo da Dani. Eu falei assim, puxa, deixa eu publicar alguma coisa. Não dava automobilismo brasileiro, era Fórmula 1 porque o Emerson mandava as... Desculpa te interromper, olha só que loucura, me deixa eu publicar alguma coisa. Me deixa eu escrever alguma coisa. Ele falou para mim, escreve aí, meio assim, escreve aí. Tá. No jornal você tem lauda, né? Sim. Que é numerada de 1 a 20, as linhas. Tá. Eu escrevi 20. Publicaram 8. Foi uma alegria, publicaram 8. Foi muito, muito legal. Então, contando isso, contando com a Fórmula 1 a partir de 7.2, vamos contar, embora eu tenha feito... Não, 7.2, vai. Tá. Eu considero que, assim, a minha primeira corrida oficial, embora eu tenha feito, claro, a corrida aqui no Brasil, a não válida, minha corrida oficial, olha só que coincidência, foi Monza, 72, 10 de setembro. Nossa. Simplesmente o primeiro título mundial. Você estava do lado do Barão? Você estava do Barão. Você estava do lado do Barão? Ele me convidou. Eu não falava, eu só escrevia, né? Então eu escrevia em jornal. Ele me convidou para ver a corrida com ele. Fui lá, ao lado dele e da Dona Juse. Coisa sensacional. Mas primeiro o Barão era meu ídolo também, né? E, eu assisti a conquista do título ali ao lado dele. Foi demais, cara. Você não sabia que era do lado do... Do lado, na Jovem Pan, não, que era Pan-Americana. E ele narrava só... Não tinha comentarista, era o Barão o tempo todo, ou tinha alguém... Sozinho. O Domingos Piedade, mas acho que mais tarde. O Domingos Piedade, um português, que depois até foi manager do Emerson durante um tempo e tal. Infelizmente morreu, acho que faz 2 anos. E ele português, mas ele assim, ele tinha uma... Primeiro ele falava qualquer língua, e ele falava o português brasileiro.
Então, foi um belo comentarista, conhecia tudo, ele era muito ligado. Mais tarde, ele foi o chefe da AMG, da Mercedes. Sim. Muito legal, cara. Nossa, que louco. Imagina. Domingos Piedade. Década de 70, narrar no rádio sozinho. Nossa. Sem informação. Sem informação. nada, só tinha- vendo o que tá só vendo o que tá acontecendo. Então não tinha... Sabe uma tinha nada. particularidade interessante que eu estou lembrando agora? A PAN tinha um meteorologista, né? Narciso Venizio. O homem do tempo. O homem do tempo. E ele, o Barão era muito brincalhão e o Narciso também. Então, o Narciso, durante a transmissão, o Narciso entrava com a previsão de tempo aqui e o Barão perguntava, tá bom, Narciso, e aqui, o que vai acontecer? Né? Ele falou, aí, assim, vai chover tal hora. Eles ficavam de sacanagem o tempo todo. Espetacular aqui, grandes histórias do Regi. Então já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal aqui, nossa cobertura rumo aos 100 mil inscritos. Regi, desses dois aqui que estão na minha frente, qual que era o mais complicado para entrevistar? Em qual fase era pior? Não. Aproveitar que Natal Não. aqui é... Não, nenhum. Eu sempre Natal falei, para falar as verdades. Né? Exatamente. eu sempre falei para o Christian, sempre falei para ele que ele tinha que ter feito um media training, porque aquela é uma coisa dos Fittipaldi e até minha, sei lá. Você faz uma pergunta, você vai afirmar uma coisa, mas você fala, não, o negócio é assim. Esse não derruba, né, coisa. Mas sempre falei isso para ele. Mas os dois são maravilhosos. O Christian, meu sobrinho, desde eu fotografei ele empurrando o Copersucar em Interlagos, sei lá quantos anos você tinha, 5, 86 6, aquilo lá. Eu tinha 5 anos. 5 anos. Ele empurrando, fazendo como se estivesse empurrando. Né? E o Nelsinho, muito fácil, muito tranquilo. Muito O tranquilo. Nelsinho, você viu ele nascer, né? Vi nascer. Uhum. O Nelsinho nasceu no mesmo dia da minha filha caçula, em Heidelberg, mas o Nelsinho foi muito fácil, muito tranquilo, muito tranquilo. Com o Nelson, que depois eu quero falar, Sim. como todo mundo, no começo, passam duro. Mas o Nelson é o seguinte, quando você ia entrevistar, tipo assim, tem uma época, né, o sucesso de Emerson dele e depois, até antes do Senna, surgiu muita gente, jornalista de futebol. Sabe? A época a gente era 40 brasileiros, sabe, de rádio. Nossa. 40. E o cara, o jornal dava até como presente para ele, vai viajar para Paul Ricard. Né? E então esses caras irritavam muito o Nelson, né? Porque a partir do momento em que ele começou a ver quem ia perguntar, sabendo ou para aprender, ele passou a respeitar esses, né? Eu me lembro do seguinte, um dia, estava no começo, né, da Globo, acho que é, um pouco depois, eu fui entrar no motorhome da Brabham, não, acho que já era o Williams, então não é começo, era o Williams, estava o Frank Williams lá em reunião, o Frank Williams, gente muito boa, mas na hora do trabalho e tal, uma vez eu estava esperando ele, esperando o Nelson, ele chegou para mim e falou, vai embora que vai demorar. Então ela era dura. Mas aí eu ficava no cercadinho, os motorhomes, era um trailer aqui, Um ônibusinho. um ônibusinho, ficava num cercado assim, que tinha uma gradezinha, ficava esperando o Nelson aparecer e tal. Pô, e outra, a gente fazia em filme, não em VT. Então você fazia em filme, você tinha que correr para Milão, revelar o filme, correr para uma editora em Milão, editar o vídeo. Imagina, eu tinha que sair da pista 1 hora antes de estar na editora. E, puta, tempo passando, eu não tinha o Nelson. Uma hora ele botou a cabeça para fora, eu fiz assim. Bom, acho que ele falou alguma coisa lá, veio, falou simplesmente o seguinte, você lembra dos amigos dele, Edu Silva Prado, né, foi o primeiro patrocinador, que era o pai dele, o Echenique, né? Através de Arno Brastemp na época. Que ele era advogado? Sim. Ou alguma coisa? Sim. Eu assisti, antes de trabalhar, eu assisti muita corrida na casa do Edu com o Chico Rosa. O outro era o Chico Rosa. Ele falou, espera um pouco, foi lá, deve ter falado alguma coisa pro funk, espera aí que eu vou atender um amigo, sei lá. Foi lá, até onde estava, ele falou assim, bom, quero te dizer o seguinte, tive um feedback do Brasil, que era o Edu e o Chico Rosa, de que o que você está fazendo é muito sério. O trabalho é muito sério.
Então, você conta comigo para aprender, para falar em entrevistas, sempre que você quiser. Onde você estiver, levantar a mão que eu te viro, eu paro o que estiver fazendo. E foi bacana, daí em diante foi direto assim. Ele respeitava muito outros caras, né? Tipo o Renato Maurício Prado, um jornalista de uma época que era gente que queria aprender. Cara que estava iniciando a carreira, mas no automobilismo, gostava daquilo. A esses o Nelson ajudava até O Michael explicando. Schmidt no começo, né? O Michael Schmidt, o Michael. Tanto que o Michael é assim. Mas meu pai, ele tem essa característica um pouco com tudo, assim. Ele teve outro dia, a gente teve um evento lá na garagem do meu pai. E aí tinha um CEO, Pica das Galáxias, isso, aquilo lá. Aí o cara tava fazendo umas perguntas meio besta, tipo, qual o carro mais caro que tem aqui? Ou qual o carro que você gosta mais? Ou uma pergunta meio rasa, assim. E aí tinha eu acho que era um motorista que trouxe o tal do CEO lá. E o motorista entendia um pouco de mecânica e foi perguntar, mas aquela moto, aquele carburador de Fusca... Aí foi perguntar... Meu pai não deu atenção pro CEO e levou o cara e foi lá, conversou, ficou meia hora e eu falei, nossa, isso vai passar meio mal isso aqui, porque o CEO tá aqui cruzando os dedos sem saber o que fazer, e meu pai tá dando atenção pro motorista dele que fez a pergunta certa, que meu pai se interessou e tava explicando tudo sobre a moto, ficou meia hora, eu falei, nossa, eu tentando puxar meu pai, pai, tem um dono da empresa, ele, não, mas tem que explicar, assim, cara. Depois tem mais histórias do Nelson que estão no livro. O que você quer falar? Vamos falar do Ilcinho ou não? Não, então, só para aproveitar esse embalo que você falou de preparação de entrar no Ilcinho, você falou o Nelson era assim. Como que era o Emerson e como que era o Ayrton? Pegando os 3 campeões, como que era, por exemplo? O Nelson, você já entendeu como que funcionava. As características principais, isso. Bom, ninguém como o Emerson. Ninguém. Né, para te respeitar, para ter carinho com você, até hoje. Tudo que eu precisar ele faz, tudo que ele precisar eu também faço. Então é uma grande amizade e assim. Aliás, o Nelson, quando foi campeão em 81, ele deu uma entrevista para mim que falou o seguinte, a sorte do Brasil que o primeiro campeão foi o Emerson. Se fosse eu, não teria sequência no automobilismo. Mas o Emerson, com aquele jeito dele, fazendo a média e sendo simpático, atraiu mais pilotos, né? Isso era bem uma característica dele. Bom, o Emerson, assim, simplesmente o melhor de todos. O Nelson tem essa característica que eu te falei, mas a partir do momento assim, que ele entendeu o que eu estava fazendo, foi um respeito total, pleno, né, de confiança total. E o Senna era o seguinte, o Senna, ele tinha bons amigos. Uma época até fui bom amigo. Não que eu não tivesse sido depois, antes dele morrer, tá? Mas depois a gente teve uma briga, né? Tá no livro, é história da... Primeiro capítulo. Boa. Então já sabe. Mas ele era um cara assim, ele era fiel nas entrevistas, falava o que queria nas entrevistas, mas ele fazia muita média para outros que apareciam fazendo entrevista, sabe? Eu não estou criticando muita média, ele era um cara polido, né? Tratava as pessoas de um certo jeito e tal, e para nós, que é jornalista... Era político. Político, pronto, você achou a palavra, é isso. Que não é demérito nenhum, pô. O piloto que não for político não consegue patrocinador, aquela coisa toda que vocês sabem. Então essa é a diferença entre os 3, básica. Por isso que o primeiro capítulo é o maior de todos, né? O primeiro capítulo conta como é que aconteceu tudo, né? E só para resumir o seguinte, partiu de um grande mal-entendido. Com aquilo eu aprendi o seguinte, se um dia vocês tiverem um mal-entendido na vida, procura o cara no dia seguinte e desenrola, porque senão, cara, aquilo vai enrolando, vai crescendo. Aí depois no meio do caminho entra um monte de telefone sem fio, gente que ouviu falar da história, daí fala algumas coisas que não tem fundamento, daí só piora, né? Mais lenha na fogueira que você tá jogando. E foi tudo isso. Ele brigou comigo simplesmente porque ele estava envenenado por pessoas ao redor, envenenado. Sabe? Não vai falar detalhes, deixa o pessoal comprar. Não vou falar detalhes. Envenenado. Então,
assim, vamos dizer, se o Ayrton tivesse vivo hoje, ou mesmo depois, mesmo algum tempo atrás, ele estaria profundamente arrependido disso, porque ele ia sacar quem eram as pessoas do lado e quem era eu, que ele sabia, mas no momento de envenenamento você esquece. Mas não vou contar, Não, tá aí, não é? aqui então no livro, muito além do grid aqui, do Regi. Você ia comentar do Wilsinho com o Cris. O que você gostaria de Aí. saber? Qual é a curiosidade? Bom, o Wilsinho é o seguinte, o Wilsinho, Peraí, desculpa. Antes, Claro. volta depois, mas tem uma pergunta. Eu não sei se você sabe ou não, tô fazendo uma pergunta. Por que meu pai era tão apaixonado por ele? pelo Wilsinho? É. Pô, confesso que nem sabia isso. Ah, não? Nem sabia disso. Tem uma foto muito emblemática, né? Dos Sim, dois, sim, assim. sim. Que bom, cara. Fiquei até feliz com o que você está me informando. Não, mas agora. assim, era uma coisa, assim... Não sei por que ele tinha essa relação, assim, com ele. Muito diferente do Emerson, qualquer, assim... Cara, é uma coisa nova para mim ouvir isso. Não, era. Fico feliz. Fico feliz. Eu não... Assim, eu pergunto pra você porque você tava na época deles, né? Eu não tava lá na década de 80 pra saber o que que era, o que que eles passavam junto, o que que meu pai, né? Acho que meu pai comentou algumas coisas quando meu pai tava aqui, né? Quando teve o início da Copersucar, que Isso. o Wilson até falou pro meu pai, né? Foi isso, né? Foi. Que, ó, não vem pra Ótimo, cá, não isso, tá não tá na hora exatamente, não tá certa, na- isso, aquilo, fica onde você tá, isso, aquilo. Uma vez nós estávamos em Watkins Glen, aquele motel que ficava todo mundo. E tinha, Seneca Lodge. e tinha uma mesinha de sinuca, um bar, tinha um restaurante, um bar e uma mesinha de sinuca, e tava o Pati jogando lá, né? E eu tô no balcão com o Emerson e o Wilson. E o Wilson falou assim para mim: nós vamos apanhar muito, mas sabe quem vai pegar o melhor? É aquele ali, ó, jogando sinuca. Provavelmente seria, porque o Pati, no ano que ele morreu, a Brava era candidata ao título, né? Ele tinha esse Que ano foi potencial. esse? 77. Ele tinha esse potencial. Caramba. Engraçado, saiu um brasileiro, entrou outro, entrou meu pai. É verdade, verdade. Você lembra onde você estava quando ele morreu? Quando o Senna? Não, o Pati. O Pati. Pati? Lembro. Claro, como foi de madrugada, eu estava na minha casa. Mas olha que coincidência. Eu tinha almoçado no dia, a gente estava em Interlagos, a gente saiu, foi lá para aqueles restaurantes na Lagoa lá, a gente almoçou uma grande turma da Stock, não era Stock, sei lá o que era, mas... Divisão grande- 3, essas coisas. E ficamos conversando com ele. Falamos muito do Marivaldo Fernandes. Muito. E o Marivaldo era, assim, um ídolo meu, não assim, não como piloto mesmo, mas, sei lá, como pessoa. Tanto que quando eu comecei a correr de carrinho de rolemã no interior, eu fiz meu carro todo vermelho, tinha uma bandeira quadriculada e o número 45, que era o número dele. Uma vez eu falei isso para ele até. E aí, velho, chega à noite, fui para casa descansar, a notícia. O Paulinho Ferraz, que era meu companheiro do Estadão, me ligou e falou: aconteceu isso, eu estou indo lá que eu vou identificar tudo e tal. E o Paulinho fez mesmo isso, pegou a corrente dele, aquela coisa toda, e identificou o corpo ali, né? Enfim, infelizmente, mas... pô, Desculpa, eu só te perguntei isso porque eu lembro como se fosse ontem. Tava com 6 anos e o Armando Igreja, que acompanhou junto com a esposa dele, Sim. a tia Nonô, e eles acompanharam, acho que 1 ou 2 temporadas completas de Fórmula 1, se não foi mais. Eu tava na fazenda deles com o meu pai e, nossa, meu pai ficou acabado na hora. Acabado. Eu era molequinho, né? 6 anos, né? É óbvio, quando você tem essa idade, você não entende muito o que acontece, uma morte de uma pessoa, principalmente uma morte de uma pessoa tão próxima assim. E foi, pessoal, embora agora, nesse segundo. Nossa. Fico eu até me lembro arrepiado. assim, o velório foi no Automóvel Clube Paulista, né? 9 de julho não, 9 de julho, Vamos junto. 9 de julho com o Brasil, né?
Aliás, o presidente era um cara ligado mesmo ao esporte, cedeu aquilo. E eu lembro do Wilson e do Emerson, cara, estavam arrasados. E o Emerson mesmo falava, puta, era o ano dele. Do Vamos lá. Wilsinho, antes do Christian perguntar alguma coisa, você acha que o Wilsinho é um cara que talvez não tenha um reconhecimento que deveria ter na nossa, Com certeza. no esporte? Com certeza. Sabe por quê? Ele fez 30 e poucas corridas, né? E aí, claro, primeiro, o Emerson só foi lá por causa dele, da geração do Wilsinho, que o Emerson era um moleque, que de vez em quando corria com o Jean Balder, mas molequinho, e a geração era Bird Clemente, Marinho César Camargo, Ciro Caires, né? O próprio Jean Balder, uma geração enorme de talentosíssimos pilotos brasileiros. E quando surgiu a ideia de uma aventura, porque não existia isso, um brasileiro vai correr lá fora, né? Quando surgiu essa ideia, o Wilson foi o primeiro. Eles tinham a fábrica de volantes, né, Fórmula 1. O Wilson foi o primeiro a falar, Majo, né, que era o apelido do Emerson, falava assim, Você sabe por que era Majo? não, Porque o meu pai, quando era pequeno, não conseguia falar Emerson, mas ele conseguia falar Majo. E daí, enfim, tem 2 anos, né, de diferença pros dois, e daí ficou Majo, e daí tio Majo, pra mim, ficou tio Majo, né? claro. É tão, assim, tão íntimo que pra mim, até hoje, às vezes, eu chamo ele de Majo, sabe? Surgiu a ideia num grupo, vamos mandar alguém, vamos ver o que dá. E aí o Wilson falou, pô, Majo, eu sou mais velho. Eu já estava casado com a minha mãe. Isso. Então os custos eram mais altos para morar lá na Inglaterra. Claro. Era hora, vai você. E foi, nossa, ele teve o apoio sempre do Wilson, bastante. Depois, mais tarde, o Wilson veio entrar na Fórmula 1, com muito mérito. Ele fez uma corrida em Mônaco, ele estava em terceiro com a Brabham, estava em terceiro, cara. Eu lembro que eu corri lá pro O Cris box. roubou o carro. Não tá aí. A gente tinha miniatura aqui no estúdio, desse carro. Poxa. Mas, falando no Wilson, o Wilson era mais técnico, tipo, mais mão na graxa do que o Emerson? Era. Você acha que é por causa disso que meu pai tem mais afinidade? Meu pai... Pronto, tá aí. Deve Você ser achou, isso. é verdade. Ele tinha muito mais. E o Wilson, mais tarde, ficou provado o seguinte, vamos dizer, ele era grande, muito grande. Naquela época fazia uma diferença enorme, né? Um piloto grande, dificuldade de andar ali. Quando ele, na mesma época, quando ele corria de esporte protótipos, Canã, essas coisas, nossa, ele se dava muito bem. Ele era o ídolo das pistas. Então era isso, sabe? O carro para pegar aquilo, um carro forte mas que sustentava o peso dele, aquela coisa toda. Mas é verdade, boa pergunta. Eu pergunto pra você, né, as pessoas falam, por que você não pergunta pro seu pai? Não, assim, como é que você sabe como é que é meu pai? Meu pai não é de ficar de conversinha, essas coisas. Pra eu chegar e conseguir arrancar alguma coisa, um negócio do meu pai, porque isso é capaz de ele mandar, não, assim, encher o saco, não é, sabe? Então não dá pra... meu pai não gosta de conversinha, assim, meu pai não é de sentar na mesa e ficar conversando, você sabe como é que é meu pai, né? Meu pai é muito objetivo e, então, tem coisas que eu descubro mais por outras pessoas do que mesmo por ele, né? Você tá falando do Grande Prêmio de Mônaco, que ele estava em terceiro ele lugar. estava em terceiro e lugar, era o boxe antigo de Mônaco, um divisor de avenida de um lado e do outro, né? Instalava os boxes ali de madeira, e o boxe era rua, né? Eu corri pro boxe da Brava, fiquei lá esperando. Então. Aí o Bernie que me contou, ele quebrou dentro do túnel. Faltavam, sei lá, 6, 7 Quebrou a bomba de combustível e daí ele ficou sem combustível. Muita gente, até hoje, eles acham que acabou o combustível, mas não foi, que quebrou a bomba de combustível, faltando, sei lá, 2 voltas para terminar a corrida. Quase final. E me corrija se eu estiver errado, eu acho que ia ser a primeira vez na história da Fórmula 1 que 2 irmãos iam subir no pódio. Quem ganhou a corrida foi o Jack, não foi? Foi Jack. Então, foi o X ou foi o Stewart? Eu acho que foi o Stewart. O Jack Wilkes um pouco mais. Não, acho que foi o Stewart. O Emerson terminou em segundo e o meu pai ia terminar em terceiro.
O Emerson nunca conseguiu vencer em Mônaco, não era uma coisa para ele assim. Nem meu pai. Nem o seu pai. Fez pole. Seu pai tinha uma corrida, quando é que Meu pai odeia Mônaco, quer dizer, a pista, né? Que é um negócio assim. quando é que o Patrick também corria na Theodore, bem antes de Ferrari, cara, não me lembro agora. 70 e qualquer coisa, o Nelson liderou a corrida inteira. Mas assim, com uma diferença enorme. E foi passar o retardatário também Você tá falando da corrida da Alemanha. Não, falando de Mônaco. Ah, De é? Mônaco. Ele foi ultrapassar o També na... Ah, e o também cruzou na frente dele? Foi? Putz, Aquela que eles vão pro na Sandoval. Não, lá. Não. aquela é primeira, com a Patrese. Aquela foi com o Patrese. É verdade, Patrese. O Patrese de Alfa e ele de Brabham. É. Mas impressionante o que o rapaz fez lá, o També. Acabou com a corrida dos dois. Nem Esse sei negócio, quem esse negócio ganhou. de pista de rua é engraçado porque é um clique na sua cabeça. Eu, antes de correr de Fórmula E, eu nunca tinha me dado tão bem e eu ficava um pouco intimidado com pista de rua. Aí na Fórmula E, que as corridas todas eram na rua, eu fiquei meio preocupado no começo do campeonato, falei, "Putz, todas as corridas na rua, eu nunca me cliquei muito em pista de rua." Foi uma chavinha assim, ó, pô, o negócio. E aí, daquele momento em diante, eu comecei a amar a pista de rua. E quando você entra numa pista com aquilo já positivo, né? Tipo, Sim. aqui ninguém vai me bater, isso, aquilo, Sim. pista nova. Ainda mais Fórmula E, o primeiro ano, todas as pistas eram virgens, né? Nova pra todo mundo. Cara, assim, é provavelmente o que o Senna tinha em Mônaco, que, sabe, esses pilotos que sempre vão bem em pista de rua. Você tem que ter esse mindset de, tipo, aquela confiança dá uma diferença, assim, enorme. Eu acho Sim. que, por meu pai nunca ter vencido uma corrida lá, talvez já era uma coisa da cabeça dele. Tudo bem que a primeira vitória dele foi em pista de rua, que foi Long Beach, né? Mas mesmo assim, sei lá, foi uma coisa que acho que nunca clicou pra ele, né? E Não, engraçado. mas é isso. Não, você sabe que ele falou uma coisa interessante agora que eu acho que tem tudo a ver, porque o meu pai, ao contrário, ele sempre foi fã de correr na rua e ele sempre gostou muito de correr na rua. Então, desde quando eu tive a minha primeira experiência na rua, ele foi me passando ensinamentos, né, que foram positivos em relação a como você atacar um circuito na rua. E coincidentemente, ou não sei, eu nunca fui intimidado para correr na rua, muito pelo contrário, eu acho que eu sempre me dei bem correndo na rua, mas muito disso na rua, eu com certeza, eu devo ao meu pai, porque não sei se foi, enfim, você trouxe à tona até um negócio interessante, de repente foi um tipo de um mindset, né, o jeito que o teu pai te prepara para ir correr na rua, e eu não sei, ele Não. sempre me Mas preparou é uma bem. coisa muito pessoal, eu acho. Tipo, sei lá, se o primeiro contato na rua foi muito bom, Não, você já é uma certeza. coisa que, pô, você gosta e... você entra seguro Exatamente. demais, Ué, cara. igual a Stock Car de BH, por exemplo. Assim, a gente, né, nossa equipe não é a equipe mais experiente, não é a equipe que tem, enfim, é uma equipe boa, mas, né, tem outras equipes que têm mais experiência, mais orçamento, enfim, engenheiros mais, talvez um grupo de pessoas mais, que estão trabalhando há mais tempo junto. Só que eu já cheguei em BH já tão seguro assim, que tipo, isso aqui eu vou dominar, pista nova pra todo Nossa. mundo, ninguém nunca andou. Pode me dar qualquer carro do grid que aqui sabe, eu já cheguei daquele jeito e chegamos, a gente não ganhou, ficamos em segundo, mas assim, foi uma coisa, o primeiro treino, eu não fiz o primeiro treino, o carro quebrou na primeira volta, então eu não fiz o primeiro treino, só fiz um treino, já era pra classificação e mesmo assim, tem uma coisa muito menor, pista de rua é tão desafiador pra qualquer piloto que assim, se você tem aquela confiança, sabe, qualquer carro, por isso que o Ayrton também, acho que em Mônaco, independente do carro, ele sempre andou muito bem, que era uma confiança que ele tinha. Exato. E no caso da Fórmula 1, no caso do Ayrton, por exemplo, depois que ele ganhou a primeira e ele entra com muita confiança, o que acontece? Os outros não tinham, perderam a confiança. Não tinha como brigar, tentar ultrapassá-lo, não tinha. Bom, tem a famosa corrida, para mim, acho que foi a melhor do Ayrton, segurando o Mansell atrás, né? 92. Quantas voltas? Foram 6 voltas. Cara, é impressionante. E o Mansell,
por isso que ele era apelido de leão, né? Ele era muito agressivo, muito. Então ele ficava assim, Luciano. Desculpa. Aquela lá assim. foi a minha estreia em Mônaco, naquela corrida, que eu terminei em 8º naquela prova. Poxa, que bom, que bom. E na época não marcava ponto, né? Eu não marcava ponto, Eu larguei em 17º, terminei em 8º aquela corrida. Boa, Mas eu lembro, nossa, as últimas 5, 6 voltas, assistindo, óbvio, depois, entre os dois aí, exatamente. E o que me chamou a atenção daquela corrida é que não é que o Ayrton fechava o Mansell, o Ayrton posicionava o carro dele de uma maneira que era praticamente impossível você conseguir passar numa época onde, desculpa trazer isso à tona de novo para vocês dois, que eu fico batendo nessa tecla, onde os carros eram bem menores, então ainda era factível você... Mas a pista também era menor, né? Não, menor a extensão, mas largura talvez ela Não, menor. mas, por exemplo, as chinquenes eram totalmente fechadas. Tudo bem, vai ver um detalhe ou outro, mas de uma maneira geral, a largura da pista era a mesma, só que os carros eram bem menores. Então, o que eu quero dizer com isso? O Mansell, em teoria, teria muito mais chance, seria menos difícil do que... Hoje em dia é praticamente impossível. E de pneu Hoje zerado. em dia você nem precisa posicionar o carro. Hoje em dia os carros são tão grandes que você andando no meio da pista, acabou. Você pode andar 3 segundos pior por volta que ninguém nunca vai conseguir te passar. Verdade. E o Mansell, nossa, ele tentou de todo jeito. Cada vez que eu vejo isso aí, eu acho, agora vai bater. Agora o Mansell não vai conseguir segurar ali. Aliás, pergunto para vocês dois, como é, se você tem um piloto muito rápido atrás, que é um carro melhor, como é que se segura esse cara atrás? Não, numa pista depende do que é. Por exemplo, você está em terceiro, a posição de pódio. Ou a decisão de campeonato. Tudo depende da situação, entendeu? Vai ter vai ter momento que você sabe quem é, passa, porque não tem porquê. Vai atrapalhar mais a minha corrida do que... Agora, tem uma situação que você vai ter que fazer o possível para segurar ele, entendeu? Tipo, final de uma corrida... É o terceiro lugar, ou é a própria vitória, entendeu? Você vai fazer o possível. Agora, tá no meio de uma corrida, vocês estão 7º, 8º lugar, sabe? O cara tá disputando o campeonato e você não sei, da situação, aí você... E a gente não tinha essa barbaridade de hoje, que é a abertura de asa, né? Eu sou muito... Não, hoje em dia as ultrapassagens são completamente artificiais, né? A hora que abre a asa, mas... É até engraçado que você fez essa pergunta pra gente. No ano seguinte, aconteceu praticamente a mesma coisa comigo no final da corrida. Na minha segunda visita em Mônaco, eu terminei em 5º e segurei o Brundle, que tinha parado para trocar de pneu de Ligier. Eu não tinha parado de Minardi, fiz a corrida inteira com o mesmo jogo. O Brundle no final da corrida era 2 a 3 segundos mais rápido do que eu e ele não conseguiu me passar. Eu terminei em 5º, ele terminou em 6º. Parabéns, legal. Boa. E quer dizer, ali você já pontuou, né? Não, lá, aquela já época... pontuou. Então, não, era só até 6º naquela época. 2 pontos. Então, 2 pontos. 2 pontos. Você é contra, então, esse negócio de asa móvel? Totalmente. Mas você acha que aí teríamos ultrapassagens? Depende. Por isso, eu acho que essa visão nova com esses carros novos, eu acho que talvez ele vai continuar a asa porque eles têm medo de não conseguir. Mas, o carro está desenhado lá, carro asa, digamos, não é o carro asa dentro. Está desenhado para isso, que é para possibilitar você aproximar. Vácuo, né, que muito tempo não se usava. Então, cara, tem que ir no sangue, na vontade, claro que você tem que ter um carro bom. Asa, não. Uma outra coisa interessante. De outro jeito, e indo em linha com isso que você acabou de falar, Regi. Hoje em dia, a asa não abre, sei lá, nas 2 primeiras voltas, tá? Na primeira só. Na primeira, ou daí de repente numa relargada também não abre. Então, e às vezes nessas situações que a asa não abre, a gente vê algumas ultrapassagens, só que a gente tá falando em uma volta, em 2 voltas. Sim. Imagina num arco de um grande prêmio inteiro. É óbvio que você não vai ultrapassar o tanto quanto você ultrapassa com a asa móvel, mas vão existir ultrapassagens sem dúvida nenhuma, só que num número muito menor. E vão ter algumas corridas que elas vão ser mais chatas do que outras por causa da natureza da pista. Agora, a asa móvel, eu acho que deixa a prova
totalmente artificial. Talvez, eu acho que um bom equilíbrio seria, de repente, abrir a asa móvel a metade do que ela abre, menos, ou talvez um pouquinho, não sei, um quarto daquilo que ela abre, só para dar aqueles 10 cavalinhos a mais, cavalos, né? Por Aqueles pouco 10 tempo. cavalos a mais por pouco tempo final, para você conseguir frear do lado do seu concorrente. Então, a gente, por exemplo, cada grande prêmio, sai aquelas estatísticas todas, grande prêmio X de ano tal, teve 62 ultrapassagens, sem DRS, 4. Sendo que, tem mais uma coisa, o cara que sabe, tem o DRS, ele fala, por que eu vou arriscar aqui? Vou esperar a reta. Então seriam muito mais ultrapassagens. Uma coisa que a gente discutiu no programa da semana passada com o Gabriel Casagrande, foi até um momento bacana, a gente estava comentando sobre a Stock, que na Stock talvez tenha muito push. Talvez se você limitasse o push na Stock, você teria até uma questão estratégica também. O que você acha? Eu acho boa opinião, boa. Acho certo também. Acho certo. O push, vamos dizer assim, o push é menos artificial que a asa, vai, sei lá se é menos, mas um pouquinho menos, mas tinha que ser menos push, menos. E aí é verdade, hoje o grande vencedor da Stock é o cara que sabe administrar os pushes, né? Tem que ter, nas 2 últimas voltas, você tem que ter push, não interessa. Senão não... Então, mas vai. daí no caso, você não acha que, por exemplo, você acabou de falar tudo. O grande vencedor da Stock hoje precisa ter push nas últimas 2 voltas. Então, você não acha que isso tá meio que artificial? Porque se você não tiver o push, a tua chance de vencer é muito pequena. Cristian, mas eu digo o seguinte, a administração que com menos push te daria administração de pneu, administração de pushes, tá? Assim, é melhor do que hoje. Hoje você administra para ter nas 2 últimas, tá? 2 últimas com 12 pushes ou mais. Se você tivesse 6, aí é mais cabeça. Outra coisa, o fan push, então, não tem cabimento. Não tem cabimento. O fan push é só uma questão de tentar engajar mais as pessoas. Sim. Mas assim, a gente tava falando um outro dia com o Gabriel Casagrande, que ganhou o campeonato. Eu não sei, aí uma pergunta pra você. Você é a favor... É uma questão olhar pro lado comercial e também de disputa. Você é a favor do lastro de sucesso? Os primeiros carregarem mais? Você não é? Não. Eu acho que tem que carregar, mas não pode ser... Primeiro, essa quantidade toda, você tem que, sei lá, o vencedor leva 5, outro 3... O líder do campeonato, né? O líder do campeonato, perdão, o líder do campeonato. Mas com muito menos. Nossa, é um castigo muito grande pro cara. Eu sou a favor de ter até mais. Eu sou a favor dos 10 primeiros, por exemplo. Hoje em dia são os 6 primeiros, de 30 a 0. Eu sou a favor de fazer os 10 primeiros de 50 a 0, de 5 em 5, entendeu? Sei. Assim, é um castigo grande pra quem tá liderando? Mas acaba que junta o grid inteiro. É tudo igual pra todo mundo, Não, você tem o castigo pode ser pra ele, pode ser pra mim, pode ser pra qualquer um, entendeu? Tipo, é um jeito, porque assim, como os carros são todos iguais, assim, hoje em dia o carro, eu não quero muito entrar nesse assunto, mas assim, é que o carro hoje em dia você depende muito de mão de obra boa, porque o carro é muito artesanal. Então, assim, as equipes novas, vou fazer uma equipe, até você juntar as pessoas leva muito tempo. Então, assim, aí você começou na categoria, você tem a desvantagem de começar uma equipe nova, mão de obra nova, você não vai performar no começo. E aí você vai chegar em último. Aí você não consegue patrocinador. Então acaba que fica a panelinha dos caras que estão lá há muito tempo, que tem a mão de obra boa, tá com os pilotos, tá com os patrocinadores. O único jeito de tentar mesclar isso um pouco é... Provavelmente você tem mais razão do que eu ser tão contra essa... Provavelmente, porque você falou em punir 10, né? Provavelmente. Eu acho que provavelmente mesmo. Assim, eu acho que, assim, é fácil pra eu falar porque eu não tô entre os 10 agora. Se eu estiver lá um dia, né? Mas, assim, eu ainda acho que, assim, o push do pé é a mesma coisa. Eu acho que, tipo, os 10 primeiros do campeonato tinham que ter 10. Do 10º ao 20º tinham que ter 12. Do 20º pra trás, 14, por exemplo. Você dá um pouquinho mais pros caras que estão lá atrás, entendeu? Tipo assim, é só pra você tá sempre tentando
A Fórmula 1 faz isso de outras formas. A Fórmula 1 faz Embaralhar. isso para, por exemplo, vamos tirar a hora de túnel de vento da equipe que foi campeã. Vamos dar mais para... Isso tem funcionado, né? Do primeiro ao último agora, você vê que a diferença é muito menor do que... A Fórmula 1 nunca teve tão competitiva como ela está hoje em dia, né? Não, isso eu concordo plenamente, nunca pensei nisso. Belíssima ideia. Você já deu essa ideia no briefing lá com todo mundo? No briefing não adianta que vira uma confusão, né? Parece um monte de galinha gritando lá. Mas eu já passei pro Lincoln ano passado, vou passar de novo. Sugeri pro Lincoln, claro. Esquece do briefing. Aquilo no briefing não adianta nada, é uma zona que... O papo tá sensacional. Aproveitar agora e fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, eu sei que nós estamos no Pelas Pistas, estamos recebendo o Reginaldo Leme, que é conhecido como o principal nome do jornalismo de automobilismo, de esporte a motor do Brasil. Mas, Regi, quero saber de você, fora das pistas, o que mais você já fez, tipo, de cobertura, de vida pessoal, que é fora das pistas, que tá um pouco aqui no livro, mas que a galera, tipo, muita gente não sabe que o Reginaldo Leme já cobriu a Olimpíada, a Copa do Mundo, Palmeiras e gol do 1000 do Pelé. Quantas coisas, Não Regi? fala nisso não, porque aí denota a idade, cara. Não, a gente tá com o Christian aqui, estamos acostumados já. Toma! Na verdade foi o seguinte, eu tô falando isso porque esse gol do Pelé foi dia 19 de novembro de 69. Mas o que acontece? Eu era estagiário do Estadão. Meus amigos da Globo durante muito tempo falaram, fizemos as contas, se você estava ali porque você já tinha 20 e tantos. Eu falei, não, negativo. Eu era estagiário. Nossa, essa história é bacana. Tínhamos 4 estagiários, né? Eu, João Prado, Vitor Vieira e o Everton Capri. E o Pelé faltavam 4 gols ou 5 gols, e eles foram jogar no Nordeste com um monte de jogo fácil, né? E aí sorteamos os papéis. 1, 2, 3, eu peguei o 4. Falei, bom, Não vai chegar. tô ferrado, não vai chegar lá. E foi assim, desses jogos aí fáceis, Pelé deixava de fazer um gol fácil, teve um zagueiro que tirou em cima da linha, teve um que ele foi jogar no gol, que aí também a gente já estava pensando assim, eu quero fazer no Maracanã. E o último jogo era o do Vasco. Bom, chegou o último, lá tô eu. Cara, foi tanta sorte, porque é a primeira vez que a capa do Estadão assina alguém do esporte, assina, assim, põe o nome, né? Reginaldo Leme. Não é normal isso, né? E depois o Estadão chamou o Pelé, um dia fez uma homenagem a ele, fez essa capa em ouro, a placa de ouro. Ou de bronze, sei lá, e entregou para ele, quer dizer, está registrado. Na época não podia entrar repórter de jornal no campo. E era Maracanã, não é São Paulo. Por que não podia? Porque senão, cara... Aí encher, né? Futebol já era muito grande. Não, se pega o gol do 1000 do Pelé, tipo assim, tinha mais repórter do que gente no arquibancada. O pessoal ia virar repórter pra falar. Tinha um radialista que tem que ficar lá dentro, um monte, né? Repórter de TV, né? Então, eu consegui lá, tinha um amigo lá que era da associação carioca lá de jornalista, ele me infiltrou lá, e fiquei atrás de um gol, depois fiquei atrás do outro, onde o Pelé fosse fazer o gol. E bem atrás, por sorte, eu tenho até numa foto que tem aqui até, mas bem atrás mesmo, colado na rede. E quando ele fez, que aliás o goleiro Andrada, que era um goleiro argentino do Vasco, o cara esmurrava o gramado porque ele tocou na bola. Mal sabia ele que isso o tornou muito famoso no mundo inteiro, né, o Andrada. Mas aí saiu o gol, eu corri para dentro do gol e tinha lá, o único repórter que estava da Pan-Americana era o GB, Geraldo Blota. Quer dizer, aí sumiu, aí um monte, empurrando a gente, mas fiquei só eu e o Blota, e comecei, e o Blota com microfone, né? Aqueles microfone desse tamanho, assim. E aí eu cheguei bem mais perto do Pelé, porque eu não tinha microfone nenhum. Eu vi uma coisa linda que eu escrevi isso, eu estava no Estadão, e o Estadão, o que saísse, o que acontecesse depois das 10h30, não dava, o Estadão tinha que fechar e tudo. Então eu ficava pro Jornal da Tarde alguma coisa que fosse especial,
porque tinha os jornalistas do Jornal da Tarde. Mas foi tão bacana que o Jornal da Tarde deu a última página inteira, que era o diálogo do Pelé com a bola. Você acredita? Pegando a bola e falando assim, eu devo tudo a você, você é a minha vida, é tudo que eu fiz. Pô, me emociona até, é muito legal. Copas eu fiz regularmente eu fiz 82 e 86. Mas na de 70... 80, Você veio da Argentina? não, a Argentina, Isso, pois é. 7, A Argentina, eu estava lá pela Fórmula 1, foi um pouco antes, e aí o Estadão mandou eu lá fazer a preparação do GP. Então, a mesma coisa eu fiz na Alemanha antes, em 74. Eu saí de Mônaco, e fomos de carro, eu, o Janos, a Carmen Silvia, e tinha mais um cara, nossa, fomos tão apertados, acho que é a Nina. A Carmen Silvia foi com o joelho assim, até hoje eu tenho joelho ruim, no meio de todo mundo. Tem uma outra história bacana também, eu no meio do carro, o Ilcinho de Vila e o Emerson voltando de aquele circuito no dia que morreu o Jerry Beer. Então eu passei também, né? Saí de Mônaco, fomos de carro lá para ver a concentração, para conhecer um pouco, conhecer o hotel onde estavam meus companheiros, né? E fiquei uma semana lá. Muito bacana, cara. E depois vim para casa. Uma Copa do Mundo eu assisti de casa. A Olimpíada eu lembro que você tem, acho que 84. 84, com Los Angeles? certeza. Então, 80 era para eu ter... 80 era a Rússia, 80 né? da Rússia, é isso. Então, eu estava no Estadão desde 78. E aí, claro, não era projeção nenhuma, né? Eu estava fazendo as coisinhas pequenas, embora já tivesse até saído do Brasil, junto com o Palmeiras, cobrindo uma excursão. Mas é assim, tinha muito mais gente. Primeiro, mandavam poucas pessoas na época, né? Então tinha muito mais gente mais importante, mais conhecida do que eu. Aí um cara falou assim, não falei Estadão, não, era Globo já. Aí o J. Ávila, que era o diretor da Globo, falou, não, eu sei que nós vamos botar você lá, porque quando você não tem nada outras para pensar, suas coisas para resolver, quando você vai só para trabalhar, você é muito bom. Eu sempre fui assim, que eu me divido em tudo e às vezes me prejudica. Acabei não indo em 80. Né? E 84, belíssima Olimpíada. 88, a Fórmula 1 já não me permitia. Sim, já não permitia. Aliás, eu estava em Jerez de la Fronteira durante Os Jogos Olímpicos. os Jogos Olímpicos. Agora, só um lado musical, pergunta também agora, aí é fogueira mesmo, hein? Seu Beatle favorito? George Harrison. Na verdade, meu Beatle tecnicamente favorito é Paul McCartney, né? Que para mim é o melhor músico mais completo da história da música, tirando lá Chopin, Beethoven, eu acho que ele é um novo cara desses. Né? Porque você põe em qualquer instrumento ele toca e bem. As composições dele com o John Lennon, a maioria era dele, a criação dele, inclusive letras, tudo dele, quase tudo dele. E agora, o George, eu tive, graças ao Emerson, essa aproximação muito grande a ele. Nossa, quantas vezes eu falei com ele? Quantas vezes? A primeira vez foi em Interlagos até, tem uma foto bacana, tem no livro também. Boa. Eu fazendo entrevista com ele, e o George Harrison fazendo entrevista com o óculos do Emerson, aquele, lembra? E preto e branco a foto. Foi a primeira vez. Dali, eles ficavam muito no Guarujá, né? E ele estava na casa do Emerson. Aí o Emerson falou, vamos para casa. Pronto. Fiquei lá bastante tempo com ele. Embora, fui trabalhar, ele foi embora. Né? Encontrei ele, não me lembro em quais corridas, mas, sei lá, 8, 9, 10 vezes. E eu contava essa história, e o Kleber Machado, assim, o irmão dele é muito fanático por Beatles, ele falava assim, meu irmão disse para ver se é verdade esse negócio. Bom, aí nós estamos sentados almoçando na Jordan. Olha, entra lá atrás, Rubinho, George e Ed Jordan. E eu falei assim, você quer ver? Então, peraí, vamos lá. Que tinha uma história. Eu tinha um bar temático no Brasil, chamado Rock Dreams,
temática de rock, mas que... Você tinha. Tinha, mas que a gente tinha coisas espetaculares colocadas lá, e eu, durante um voo, bem mais tarde, um voo de Adelaide para Sydney, e de lá ele ia para Londres e eu vinha para o Brasil, a gente foi sentado junto muito, conversando. E aí eu me atrevi, né? Era um papo tão aberto, né? Não queria ficar falando de música, né? Falava de... Eu acho que eu enchi o saco dele também de música lá no barco do Emerson, barco do Santoro, quando a gente andava. Mas aí eu fiquei falando, assim, ficou tão à vontade que o Paul McCartney tinha vindo pela primeira vez no Brasil e se hospedado lá num sítio no litoral norte, o começo do litoral. Bom, enfim. São Sebastião? Não, o começo daqui do pra outro lá. lado. Bertioga. Bertioga. E aí comecei a falar que eu tinha casa no litoral, que um litoral que não existe no mundo, que ele tinha que conhecer e tal. Ele ficou interessado. Falei, inclusive o Paul esteve lá, se hospedou lá no negócio, conversa com ele para você saber e tal. Enfim. Aí, nesse dia que a gente se encontrou, lá com o Ed Jordan, então eu falei, então vamos lá, Kleber, vamos ver. Ele falou, quero ver se ele conhece você. Eu falei, isso eu não sei, né, Kleber? Bom, chego lá, a gente conversa, cumprimento e tal, a primeira coisa que ele virou para mim, e o seu bar, como é que tá? O Kleber caiu de costas, né? Então foi assim, E o que aconteceu com esse bar? Tô curioso do bar. Rock Dreams na Faria Lima. Mas durou quando? Por que você acabou... Então, nós tivemos um azar que a Faria Lima tinha estacionamentos em 45 graus, que tinha uma ilha pequena, estacionamento de 45 e avenida. Quando entrou a Erundina, eu não gosto dela, mas tudo bem, ela tinha que fazer, acho que uma atitude, ela aumentou a Faria Lima e Tirou as vagas de estacionamento? Tirou tudo. Tá. Então, tinha uma rua atrás do Rock Dreams, mas, cara, O pessoal queria parar na frente... Não é isso. Os caras, os guardinhas lá, os amarelinhos, marronzinhos, eles sabiam que todo mundo parava lá. Entendi. Quem parasse era multado, não tem jeito. Aí afastou um pouco, mas enfim. Mesmo assim a gente durou muito. Foi o primeira hamburgueria artesanal que o Brasil teve. O meu sócio era um cara chamado Roberto Pérez, que ele tinha ido para Londres quando Londres recebeu o primeiro McDonald's. Ele foi para lá para trabalhar, estudar, porque ele tinha já essa intenção de abrir no Brasil. O nome, perfeito, né? Rock Dreams. O logo é maravilhoso. Eu tenho hoje... Mas você tinha muita memorabilia lá dentro? Essas coisas de rock? Tinha. Você guardou tudo? De rock, muitas. Tem boa parte que eu guardei. Tem um quadro enorme, que era a Santa Ceia com os roqueiros, tal. Esse está na minha casa de praia, né? Mas tem muita coisa que também ficou lá parado e tal, acabou sumindo. E eu perdi um quadrinho pequenininho que eu fiz, que tinha o meu boarding card dessa viagem e o do George. Ele assinou o dele e o meu para mim. Peguei aquilo, pedi para ele, falei, eu pedi aquilo, eu falei que ia botar no bar. Fiz um quadrinho pequenininho e estava na recepção. A recepção não era mesa, o cara ficava em pé, esperando para a hora. Dançou, né? Eu tenho vontade de botar no Instagram, falei, gente, se alguém tiver isso, por favor, que é a minha história. Grandes histórias do Reginaldo Leme no nosso momento Pit Stop de hoje. Histórias fora das pistas, no Pelas Pistas. Lembrando que está precisando de peça para o seu carro, peça é na Pit Stop, maior rede de autopeças do Brasil, e você tem a comodidade de pedir no WhatsApp ou em uma loja ou através do site. Então não esqueça, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop aqui, que histórias sensacionais do Reginaldo Leme. Se não mereceu o teu like, isso aqui, a tua inscrição e compartilhar, a gente não sabe mais o que faz. Regi lançando aqui o Muito Além do Grid. O livro dele com o Alfredo Boca, com o Thiago Mendonça, da Oficina 259. Presentaço. Você ainda não comprou um presente de Natal? Mais do que obrigatório. Né? E assinado. E assinado aqui. Espetacular. Regi, você falou que tem historinhas bacanas também, um pouco mais do lado da mesa ali. Dos pais ali. Pode desovar aqui. O Wilson, por exemplo, que eu falei que
todo o sacrifício que ele fez para o Emerson antes e depois ele foi, ele tinha algumas coisas muito engraçadas. O Wilson era muito engraçado, muito. Mas ele tinha que estar solto, né? No ambiente dele, com as pessoas que ele gosta. Quando eles se mudaram para a Inglaterra, lá para 70 e poucos, eu já morava lá, em Londres. E aí eles moravam no interior da Inglaterra. Tá? Então, o banheiro, você não pegou isso, não tinha misturador. Lógico, as duas, água quente e fria, lógico. Pô. Inglaterra, metade da Inglaterra ainda é assim. Tanto que eles criam, olha só que coisa rudimentar, criaram um chuveirinho de plástico que pegava misturava. aqui na quente assim, e faziam misturava assim. Não, um negócio. Mas no interior nem tinha isso. Então o Wilson falava assim, aqui tem 2 tipos de água, né? Vamos dizer, começar pela fria. Puta que pariu. Aí tinha a quente. Filha da puta! Quando eu fui pra Inglaterra, era um banheiro, morava eu, o Felipe Vargas, os mecânicos, primeiro ano de Fórmula 3, ficava todo mundo junto, era um banheiro só. É incrível até E as hoje. pias, não, o chuveiro ainda se controlava, Sim. mas a pia não. A pia era gelado ou fervendo, era uma coisa de louco, porque você tinha que encher a pia de água pra usar, né? Coisa mais... não dá pra entender. Coisa de inglês. Não toma banho, né? Menos franceses, isso aí? Eu também, também mas no inverno Entendi. era menos banho. Tem mais história? Pode Eu mandar. queria falar do Piquet. Claro. Por exemplo, foi muito legal a história dele da entrada na Fórmula 1, né? Nessa época eu vivia aqui com o Silva Prado, com o Edu e com o Chico Rosa, então a gente ia assistir todas na casa do Chico. E eu me lembro da corrida, tudo bem, ele tinha feito 4 corridas lá em Sainz, da McLaren do Beerschot, Não sei. particular. Que era uma mas privada, McLaren, né? Isso. lá, Que o Bernie tinha posto ele lá pra fazer. O que era? Não Não? sei, mas isso ele conquistou, ele foi campeão de Fórmula 3, conquistou, chamaram ele, talvez o Bernie tenha ajudado, não sei. Uhum. Mas aí, naquela época, quando chegava aos Estados Unidos e Japão, as equipes costumavam usar 3 carros, porque dava chance para alguém, e tinha um piloto importante, pegavam um acréscimo do patrocinador. Então a Brabham botou 3. Tinha o John Watson, o Nick Lauda, e como o Gordon Murray, muito amigo do Nelson, acompanhava nas corridas de Fórmula 3, ele falava pro Bernie, acho que o dia inteiro, pega esse cara. Então, teve um momento que o Bernie, tá bom, então vem correr no Canadá, com o número 66, era a Brabham vermelha, Brabham Alpha, acho que era. Sim. E, cara, bom, primeiro, deu tudo errado para todo mundo, mas ele classificou na frente do Lauda e do Watson. Tudo bem, lá para 13º, os outros. E depois, na corrida também deu tudo errado. Mas aí, na corrida seguinte, que era Estados Unidos, o Lauda fez o primeiro treino com ele e ele barbarizou, triturou o Lauda, né? E aí o Lauda levantou do carro, falou, chega. Chamou o Bernie e falou, chega, pra mim acabou. Isso, 78? 8. Final Ele de já 8. tinha ganho o Long Beach, né? Não, Não, o Long Beach Beach foi 80. Ah, 80. Não, foi Ah, antes, foi puxa antes. vida. Interessante são as 2 entrevistas de título que eu fiz com ele. Eu fiz 2, eu fiz 3, mas estou falando de 81 e 83. 81 em Las Vegas, ele terminou com o ombro destruído, né? As últimas voltas, destruído. Imagina, não tinha hidráulica? Não, né? Não sei te falar. Não tinha. Não tinha. Não. Destruído. E a pista, era um estacionamento com barras de concreto. Sabe o que é engraçado? Só entrar nesse assunto da pista. Não sei se você já viu no Instagram a comparação da pista atual com a daquela época. Você vê que é uma diferença muito grande. Só que quando você vê vídeos do estacionamento, sim. não parece, assim, Não parece ser pequeno. não parece ser pequeno. Você vê o carro andando numa reta, Nossa. assim, tipo, anda, aí faz uma curva, aí anda. Tipo assim, aí você vê no Instagram aquele tamanho comparado de hoje, você fala, não é possível, isso não parece ser real. Eu tive exatamente a mesma impressão. Porque você vê o vídeo daquela época, daquela pista, não é uma
Mickey Mouse da vida. É uma pista relativamente grande. Era um campo aberto, o estacionamento que naquela época Vamos lembrar que estacionamento americano, né? grande. Mas tudo bem, mas não parecia ser uma pistinha de kart apertada. Porque você olha no mapa. Você já viu esse desenho? Eu vou te... Abre aí pra gente mostrar aí. Você vê a pista A gente vai atual colocar da Fórmula 1, né? E a pista, é assim, é como se fosse isso aqui é a pista atual e a pista de Fórmula 1 daquela época, juro, desse tamanho. Você fala, cara, nenhuma pista de kart é desse tamanho, entendeu? Ele vai te mostrar aí. Eu acho que tinha 3 ou 4 arquibancadas montadas e estrutura, metade. 3 ou 4. Mas você tava lá? Tava. E Las Vegas, naquela época, não sei como te perguntar isso, mas já era um lugar de ir, de fazer festa, isso, aquilo? Já tinha essa tradição? Não é como hoje, mas já tinha os cassinos. Um cassino não era liberado em qualquer lugar nos Estados Unidos. Lá nasceu por causa dos cassinos. Então, os grandes shows eram realizados lá. Tá? E nós ficamos... Olha aí, dá uma olhada na comparação. A pista atual e o estacionamento como que Olha era. a diferença, Regi. Mas é um Mickey Mouse, mas tudo bem. Mas não quando é... você vê o vídeo, É. você não, sabe, os carros não parecem estar num lugar muito travado, sabe? E era no estacionamento do hotel que a gente ficava, No Caesars Palace. no Caesars Palace. Atravessava e já... A primeira vez que eu tinha ido num lugar que tinha cassino, então a gente se divertia. Tá? E as maquininhas no saguão, não podia, menor de idade, mexer. E a Dani, ela tinha E 3 anos. Lá devia 3 ser, anos. lá devia ser 21, né? Nem 18, é 21, né? Os Estados Unidos é 21, né? É. Não é 18. Mas os caça-níqueis, Uhum. imagina, ela não podia entrar, cara. Toda hora que eu saía, levantava do lobby, assim, ela estava lá jogando. Aí aparecia um cara, tirava. Ela estava lá jogando. Então, se ela ganha... Mas então, era no hotel e... E todo mundo ficava no mesmo hotel, Todo mundo, geralmente. todo mundo. Todo mundo ficava junto. O Caesars era meio que criador da corrida, patrocinador. Então, levou todo mundo para lá. Bom, terminou a corrida, ele com aquele braço, aquele ombro todo, e o meu cinegrafista maior que eu já tive, chamado Orlando Moreira, é de Nova York e ainda está lá hoje. Um cara genial, trabalhando e genial de viver. Então, o Nelson saiu do carro, eu estava ainda terminando a transmissão, eu e Luciano do Vale. E o Luciano não era do ramo, então eu saí e ia embora, eu não queria saber daquilo. Mas aí eu não podia chegar imediatamente, então o Orlando foi. As pessoas ajudando a tirar ele do carro, aquela dor toda. Ele saiu correndo, depois que ele conseguiu entrar, saiu correndo, e aparece a voz do Orlando assim, Nelsinho, Nelsinho, Nelsinho. Ele não parou no primeiro momento, mas depois que pulou a barreira, lá na frente ele parou, pelo chamado do Orlando. E aí eu já estava. Aí eu cheguei nele. Aí ele parou porque era gente, né? Ainda era aquela fase do Nelson não falar com ninguém. E foi bacana. Nossa, que entrevista. E a Globo respeitou uma coisa maravilhosa, porque o diretor era Armando Nogueira. Sim. Começou ele falando das pessoas que ele tinha que agradecer. Claro, emocionou. Quando ele se emocionou, ele ficou parado 1 minuto, sem falar nada. Eu fiquei esperando. Aí eu continuei. A Globo botou no ar 1 minuto parado, inclusive, e mandou acho que um telex para mim. Parabéns pela sensibilidade do repórter de não intervir naquele momento da fala dele. Que queria dizer muito mais do que palavra, né? Bom, essa foi uma. 83, África do Sul, eu já estava bem mais amigo dele e tudo, era eu e Galvão já. E era eu e Galvão, não tinha repórter, não tinha nada. Eu era repórter, era comentarista. Então eu ficava ali no box até 2 minutos antes da corrida. Primeiro trabalhava na sexta, no sábado, e no domingo eu ficava ali, conversando. Imagina, não tinha internet para você saber a notícia. E em box para perguntar para os caras. E aí, bom, eu tinha acabado, chegou a hora, eu vou voltar para a cabine, seu pai estava saindo do banheiro. Eu vou voltar para a cabine,
Aí eu, oi, Nelson, pô, vamos lá, né? Vamos lá, tal. E eu andei um pouco, eu vi que ele estava querendo dar a mão. Aí eu estava com pressa, tudo, botei a mão para trás, assim. Ele agarrou na minha mão, agarrou, me suava. Claro, soltar tudo aquilo, a emoção. E aí, Depois ou Isso antes da corrida? antes. Ah, E aí nós chegamos quando terminou, aí eu já falava pro Galvão, o último comentário, eu tô fora, né? Eu vou embora lá para fazer, enfim, entrevistas. Tudo. E aí nós chegamos no carro da Brahma, eu e o Bernie. Foram as primeiras pessoas a chegar, o Bernie de um lado, eu do outro, ajudamos ele a sair do carro. E essa entrevista também foi espetacular. Espetacular. Inclusive tem um momento bem bacana, tá a mãe do Nelsinho e ele. Era exata. A última vez que você veio aqui no programa, a outra vez que você veio, eu já tinha comentado isso. Desculpa te interromper. Eu tinha 71, eu tava com 12 anos, tava começando a correr de kart. E tá a mãe do Nelsinho encostado no Nelson e foi pro Fantástico. Foi. E eu lembro que eu fiquei, nossa, minha mãe doida da vida comigo, querendo fazer eu dormir, né? Porque eu tinha aula no dia seguinte, aquilo era domingo à noite, tudo. Como é que o moleque vai ficar acordado até, sei lá, 10h30 da noite, que o Fantástico deixava para passar as coisas de Fórmula 1 logo no final do programa. Sim. E eu lá, acordado, que eu queria ver. E daí, eu nunca mais esqueci disso daí. E aí, Nelson, como é que se sente? Como se eu estivesse nas nuvens. Nossa. E Nelson não era de beber, né? Então ele tinha tomado uma latinha e estava com outra na mão, com a Silvia, e estava, cara, em cima. Uma latinha, ele usou o olho brilhava 2 horas de forma de prova, diferente. aquele sol, suou. Aí nós sentamos ali, eu com ela e ele, tá, e fiz a entrevista e é isso aí. Ele falou, sei lá, Regi, eu não sou de... Regi não, na época nem tinha Regi. Sei lá, Reginaldo, eu não sou de beber, eu tomei uma latinha de cerveja, eu estou nas nuvens, né? Falei, não é só por causa da latinha, você tem que estar nas nuvens mesmo. Foi bem bacana esse momento. E o Nelson que gostava de ganhar título de sábado, né? Por quê? Os 3 títulos foram no sábado. Ah, é? É verdade, a África do Sul era sempre A sábado. África do Sul era sábado, Las Vegas sábado, e ele ganhou no treino do sábado de 87. Puxa, é verdade, cara. E anos ímpares. Também. Eu gosto dos anos pares. Ele ganhou os 3 nos anos ímpares. A gente já conversou sobre isso. Regi, você comentou do Luciano. Não, peraí, tem uma perguntinha rapidinho. E o Lua? Qual que era o seu relacionamento? E ele ia pra muita corrida? Não ia muito, mas o Lua está no livro. Meu relacionamento com o Lua era um negócio assim, fantástico, espetacular, né? Irmão. Quando eu te falei de Eduardo Silva Prado e o Chico Rosa no começo do Nelson, o Lua estava na casa assistindo também. O Lua era muito amigo do Zetchenik. E ele ia para poucas corridas. Mas como é que ele falava fluente todas as línguas? Eu achei que ele tinha ficado muito tempo na Europa. Não. Eu não sei se ele morou fora, deve ter Porque morado. ele falava francês, italiano, falava tudo, né? Ele tem uma fluência absurda. O Lua é muito engraçado. Tinha uma época que ele... Tinha um negócio assim que... Tinha uma propaganda que tinha uma atriz famosa da época, não me lembro quem era, que falava assim, quer saber melhor? Liga pra mim. O Lua pegou e ligou. Ligou, passava o telefone, né? Na época não tinha tanta preocupação. O Lua ligou. E ela falava assim, mas quem? Lua, Mr. Moon. O Lua é demais. Ele falava quantas línguas? Nossa. Todas. Mas Chama 7, 8? Por aí, com o sotaque da própria língua. Então ele tá... Então é a terceira pessoa que eu conheço, porque as outras duas, Domingos Piedade. Sim. Tá? E a minha mãe. Também. Sua mãe, a minha mãe era 7 línguas, só que não tinha sotaque de... Bom, ou tinha sotaque da língua local que ela estava falando, né? Ela nasceu na Suíça, né? Ela nasceu na Suíça. Mas o Domingo, por exemplo, o Domingos, o ótimo exemplo que você deu, 100% português, ele falava brasileiro. Brasileiro, não é português. Ele não brasileiro. falava português. Não... Tem uma história do Domingos aqui, que não é entre corridas, né? O Emerson morava em Morges, e o Domingos já trabalhava com ele,
E eu e a Carmen Silva pegamos um hotelzinho, a gente ficava lá em Moja. Ficava o ano inteiro lá, viajava e voltava para lá, que era meio central, né, a Suíça. E aí nós fomos comer uma pizza num restaurante à noite, tá? Eu, ela e ele. Aí, acho que estava fazendo um pouco de frio lá fora, ele pediu para um cara que entrou, por favor, fecha a porta. Pediu em inglês, sei lá o quê, né? O cara entrou e falou em alemão, tipo, babaca. Cara, Domingo levantou da mesa falando em alemão para ele, foi na mesa, parecia que ele ia bater no cara. E o cara foi embora. Ah, porque ninguém entendia na mesa, menos ele, a hora Menos ele, claro. Uau. Ô, Regi, você comentou do Luciano, a gente sabe da sua parceria com o Galvão. Como que era, assim, qual foi o seu principal parceiro de transmissão e como que era trabalhar com esses caras? Assim? Você que se adaptava a eles que tinham que adaptar ao comentarista? Com o Luciano, eu que me adaptava a ele. Ele era o Luciano do Vale. Eu estava começando na televisão. Eu tinha medo de falar em microfone. E aí, com o Luciano, eu tremia para falar e tudo, ia na dele. Com o tempo não sei se é bom falar aqui, com o tempo eu fui ver que ele não era coisa que ele gostava, então ele sabia muito pouco, né? Aí eu comecei a entrar mais e tal, ele aceitou. Com o Galvão foi a grande parceria, óbvio. E aliás, na corrida de Las Vegas 81, o Luciano tinha acabado de pedir demissão da Globo, que foi que ele criou aquele show do esporte na Band, lá, ganhou muito dinheiro com aquilo. E o Galvão estava contratado, mas pensando na Copa do Mundo de 82, aquela coisa toda. E o Ciro José, que era o nosso diretor, falou para mim assim, o que você acha do Galvão ir fazer Las Vegas? Olha, Ciro, não quero opinar nada contra ninguém, mas o Galvão respira automobilismo, né? Ele fez aqueles testes de gasolina lá da Shell, uma vez de resistência. Tá? A turma dele era de automobilismo, né? O Washington Bezerra. Eu falei, mas aí, claro, o Ciro falou, não vou mexer com isso. Mas, enfim, de 82 em diante, foi meu parceiro até 2019, cara. Tá? Quase 30 anos. Uau. Não, 38 Quase anos. 40. Não, verdade. Ainda bem que nós não sabemos fazer contas aqui na... Galvão. Eu não era vivo, então. O Galvão, vou dizer assim, não era um cara fácil, mas trabalhando. Fora dali, sentava para jantar, para beber. Nossa, cara divertido, agradável, muito engraçado. E ele tinha uma cultura esportiva muito grande, qualquer esporte. Então era uma delícia estar com ele até hoje. Sou padrinho de casamento desse casamento atual dele, com a Desirê. Então até hoje a gente se fala por telefone, não tem como encontrar, né? Encontrei no jantar da família Senna lá, me botaram na mesa ao lado do Gabriel, do Kim Antonelli, do Vettel, do Felipe Massa e do Lincoln. E ele, o Lincoln e eu. Cara, o Lincoln falava assim, pô, deixa eu trocar de lugar. Não, pelo amor de Deus, aí que ele não vai parar mesmo. Ele queria falar comigo entre ele e o Lincoln toda hora para mim. Cara, a noite inteira, porque o Galvão, assim, não é defeito, mas ele gosta de falar, fala demais, até o Kaká fala demais, né? Fala demais não, fala bastante. Grande amigo durante muito tempo. Cara, claro que tivemos os nossos quiprocós, né? Como diz o Galvão, o casamento longo, e casamento, ele fala casamento, porque eu vivia mais com ele do que com a minha mulher. Na época, pobreza não, começando, dividia quarto, óbvio, né? Então, dia e noite. E ele fala assim, é um casamento sem sexo, mas é um casamento, né? E qualquer casamento tem desavenças, e a gente teve esse problema em 90, começo de 89, fim de 89, começo de 90, que foi a época da briga com a Ayrton. E aí, por causa da briga, olha só,
essa briga chegou ao conhecimento da Globo final de 90, acho. Final de 90, que foi o estouro mesmo. Chegou ao final de 90. E o Boni era o diretor supremo. O Boni ninguém entende televisão com ele. Ninguém entende. Mas ele é muito... o modo dele dirigir é muito preto no branco, sabe? Lembro uma vez que o Nelson ganhou uma corrida, foi aquela que foi ele e o Ayrton no pódio no Rio, e eu, naquela época, assim, 86. o entrevistador da Globo, que era como é que chama? Esqueci. O entrevistador da TV da casa, né? Tá. Você podia ir lá, então fiquei ali debaixo e tal. Aí me puxaram, eu fui lá com o Nelson, com o Ayrton, falei um pouco com os dois e tal, e o Nelson aquela coisa, fazia uma pergunta longa, mas isso, né? E a gente não tinha bem essa relação ainda. E o Boni, no meu ouvido, com o fone, falou assim, pergunta mais, ele não quer te responder? Aí terminou, eu falei, o que podia falar, Boni, é assim, ele respondeu no jeito dele. Então, me despedi, a hora que eu desci, o Boni falou, ele tá te devendo essa, hein? Pagou muitas vezes, pagou bem pago. O Galvão era isso, o Boni era isso. A gente estava transmitindo uma corrida, por exemplo, Interlagos, Jacarepaguá. Você tem que transmitir, a lei da televisão, você tem que transmitir pelo monitor, porque o cara em casa está vendo aquilo que você está vendo. Mas, Jacarepaguá, você via a pista inteira, lá onde a gente ficava, tal. É impossível não, né? Você gosta de automobilismo. Eu falei assim, olha, o De César bateu lá na curva tal. O Boni entrou no ouvido. Ninguém tá vendo isso. Você não pode falar. Você tem que falar o que tá no vídeo. Esse era o jeito dele. Mas, cara, com carinho, falava grosso, mas com carinho. Tanto que quando ele lançou o livro dele, eu fui na noite de autógrafo do Shopping Guatemi e quem lançou junto com ele foi o Ricardo... Ai, meu Deus. O cara que todas as boates do Rio e tal, vai. Enfim. Aí já não sei. Foi antes da minha época. Essa época... Ricardo Amaral. E o Ricardo foi o produtor do livro, tá? Então eu chego lá, tem aquela fila monumental. Fiquei ali com o Bob Coutinho, meu compadre, meu ex-sócio. Ficamos tomando um champanhezinho e tal. Aí o Ricardo falou assim, foi lá até o Boni e falou com ele. Eu vi o Gerson assim, chama ele. Furar a fila, né? Enfim. Eu pulei um negócio lá, o chamado dele. Fui lá, ele já estava assinando antes de eu chegar, ele falou assim, assinou assim, ao jornalista de maior sensibilidade que eu conheci. Você vê que era aquilo que ele sabia, mas tinha que dominar com rédeas curtas. Né? Mas é isso que dava certo. E acho que deu, né? Galvão. E deu, né, Regi? Porque também já são quantos anos aqui É. de história, mas do Galvão, você estava comentando da história do desentendimento que chegou na Globo no final de 90. Final de 90. Isso. Nesse dia, eu fui cobrir Stock Car, era um sábado, fui fazer uma matéria de Stock Car em Interlagos, e estava o Zico andando de Stock Car. Eu fiz aquilo, maravilhoso, entrevistei ele, não lembro com quem que ele andou e tudo, e voltei com aquela matéria para a redação da Globo. Pronto, tá editando. Aí o cara, tem uma ordem do Boni aí. Você e o Galvão estão fora do ar, não sabe até que tempo. Mas essa matéria? Não, tá fora. Bom, por outro lado foi bom. Eu fui para Paúba, minha praia, fiquei 3 meses. 3 meses e meio, talvez. Mas quem é que estava cobrindo as provas enquanto vocês estavam fora? Acho que foi o período de Não, intertemporada. já tinha entre temporada, não tinha. Ele assim, tipo assim, vamos resolver quem tem razão, quem não tem, então ele conversando com os diretores, o Ciro José, que era o diretor de esporte, que era muito amigo dele. Tava dando um gelo em vocês pra resolver. Gelo, para resolver. Não, mas era durante a temporada? Não, no final. Não, Foi, era entre outubro e final, fevereiro, vai. Aqueles 3 meses lá que o pessoal se foi na praia, aí o pessoal te deram um resolvendo. gelo. Tirou os dois do ar, deu um gelo, ficou lá definindo quem isso e aquilo, não sei, Galvão no Rio, o Boni no Rio, eu não sei quais foram as conversas que aconteceram e tal.
E o Ciro falando para mim, fica frio. E não sei se Galvão não gostou de alguma coisa, e automaticamente a OM, que era uma emissora dos irmãos Martinez de Curitiba, que virou TV Gazeta. Eles entraram com a CNT. A CNT Gazeta. Isso. E quis formar uma equipe de esportes como o Luciano do Vale tinha feito na Band. Maita, e chamou o Galvão para ser diretor, com salário alto, tudo. O Galvão falou, pô, é a chance, estou mal aqui. Me lembro dele se despedindo de mim, deu um abraço lá na sala de esporte, que era um container, né? E foi embora. Pô, lá, cara, deu tudo errado para eles lá. Tudo bem, funcionou um pouco, mas deu muita coisa errada. E os Martinez eram ruins de pagar. Aí ele falou com o Ciro José e voltou para a Globo em 90. Ele foi em 91, voltou em 92. Mas o Galvão é isso. É uma pessoa fora do trabalho, é uma pessoa fora da pista é uma coisa, e trabalhando, não é que ele não faz nada por mal, mas ele gosta de falar muito. Então, se ele entrega a palavra ao comentarista, ele já não está ouvindo o que você está falando. Então, eu acabo de falar, ele sabe que eu acabei, e entra com uma coisa, às vezes está repetindo o que eu falei. Porque só interessa o que ele fala. Eu falo isso para ele, não tem nada de segredo. Mas então, no trabalho, fica um pouco mais difícil. Tá vendo? Deixa você falar lá na Indy. Muito obrigado. Se você pudesse, se eu fosse dono de equipe, Qual período tem que falar? se eu fosse dono de equipe, baseado na tua história inteira da Fórmula 1, dono de equipe hoje em dia, tá? Baseado na tua história inteira da Fórmula 1, vamos supor que todos os talentos, todos os pilotos que você viu ao longo dessa história tivessem exatamente a mesma idade. Eu só gostaria que você desse a resposta de um nome sem explicação. Não pode dar explicação. Quem que você colocaria no carro? Primeiro eu faria uma Hoje em equipe de dia 4 carros, né? Tipo Red Bull. Nossa, Red Bull e Toro Rosso. Que coisa difícil. Eu vou facilitar a tua vida. São 2 carros na equipe. Então você pode escolher 2 pilotos. Quem você Isso eu achei o mínimo, né? Eu queria escolher 4. Cara, é bem difícil. Bem difícil. Bom, eu sou apaixonado pelo Hamilton, né? Nelson sabe. Então, eu botaria... Bom, hoje o Verstappen tem que entrar em qualquer coisa. Vamos lá, vamos ver. Ele começou agora. Não, mas valendo década de 70 também. Mas eu botaria Senna e Hamilton. Tá. O Verstappen de piloto reserva. Mas Ele pode ficar de coach para ensinar. Eu vou. Mas Você prometeu me apresentar para ele, hein? Um dia eu apareci numa corrida de Porsche com um casaco que eu ganhei da Petronas, né? Petronas, Mercedes, AMG Petronas. E o Nelson falou, tá vendo? É por isso que falam que você é só Hamilton. Você falou, vou te conseguir um casaco do Verstappen. já tá nesse nível mesmo, na sua opinião, Max? De tá já entre, tipo, uns 5, talvez? Seguramente. Olha, se for por genialidade, por exemplo, o Hamilton tá, eu colocaria o Ayrton, mas não colocaria o Schumacher, por genialidade. Né? Agora, o Schumacher tem uma inteligência de corrida, os números dele são extraordinários, mas ele talvez ficasse em 4º lugar. Tá. E para encerrar aqui, Regi, daqui a uma semana, somos em 2025, a gente vai voltar a ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto. O que você está esperando desse primeiro ano do Gabriel, sabendo já, claro, dificuldade da equipe, que não é a equipe mais competitiva, como que você está analisando? O Lincoln, o pai dele, é um grande amigo meu, um grande amigo. O Lincoln é o dono da Stock Car, né? E então eu conheci o Bortoleto desse tamanho, hoje ele daquele tamanho. Eu tenho foto dele assim na minha cintura. O Bortoleto eu fui cobrir um Mundial de kart na Inglaterra, fui levado por outras pessoas, que tinham outros pilotos, daí tinha muitas feras lá. Aliás, eu encontrei lá o Terry Fullerton, que é o cara que várias vezes derrotou o Ayrton no kart, entrevistei ele. Eu fui lá para ver alguns pilotos e vi o Bortoleto. Ele era uma categoria mais abaixo deles, mas eu vi o Bortoleto. É o único cara que passou, não outros, mas ele passou de bateria, passou, foi até a final.
tinha chovido, tinha uma poça d'água a 100 metros da largada. Não é que ele estava ali dentro, não era treino, desculpe. Mas tinha a poça d'água. E tem uma punição para qualquer coisa. Se escorregou na poça, está punido. E aí, com essa punição, sei lá, X pontos, tirou ele da bateria final. Bom, aí eu conheci o Lincoln também naquele dia, e o Lincoln veio me procurar para apresentar o Gabriel. Falei, moleque, eu vim aqui para ver outro, eu conheci você. Maravilhoso e tal. Tem uma foto minha com ele. Ele tá aqui, cara. Hoje ele tem quase 2 metros, né? Ele tem uma preocupação dele, assim, Mas hoje em dia nem tanto. O Átila Abreu foi um cara que tomava remédio para parar o crescimento. Não, mas o Gabriel é grande, mas ele tem 1,80 m. Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Não parece, né? Não? Bom, porque ele é muito magrelão. É então que ele é parece. magrelão. Magrelo, então ele parece. parece que é mais alto. Bom, daí em diante eu acompanhei a carreira do Gabriel toda, né? Enquanto ele estava no kart, não, só vi esse mundial, mas acompanhei tudo quando ele foi para o Lincoln, passando as notícias para mim. O próprio Gabriel mandava filmes que um amigo ou outro filmava da Fórmula 4, treino, não antes dele correr, Fórmula 4, depois da freca, então eu falando assim, pô, acho que ele tá bem interessado, né? Mas não sabia da genialidade dele. Também não. É impressionante, porque eu lembro na Stock Car, quando ele vinha para as corridas, que acho que antes dele morar na Europa, brincalhão, nada errado, da idade, claro. normal, né? Ele devia ter, hoje ele tem o quê? 20? 20. Então isso ele devia ter 14. Mas brincalhão, de assim ficar se até hoje. pegando, isso, aquilo, a gente ele bagunçar meu motorhome, isso, aquilo. E assim, o que ele mudou e amadureceu é uma coisa assim que não... Cara, você parece que é outra pessoa. Eu, assim, juro, se falasse assim, você acha que você vai chegar na Fórmula 1 um dia? Nunca. Tipo assim, porque, lógico, não dá pra julgar alguém pelo tanto que ela é... É porque, assim, em uma idade de 13, 14, 15, levar a sério, sabe, muita coisa muda, né? A gente desenvolve muito e, cara, ele, assim, você pega muitos meninos que você vê que eles são realmente mais centrados, mais focados, ou, não vou dizer, não é falta de foco, mas que o menino é mais, sei lá, mais sério, né? E o Gabriel era, assim, ele era um brincalhão de isso, aquilo, igual qualquer o outro. Ele não parecia ser diferenciado, entendeu? E aí, cara, não sei, deu um clique nele de amadurecimento e calma e, cara, que tudo se encaixou. Ele é bem diferenciado. Inclusive, você estava falando como pessoa. Pô, ele falando parece um adulto de 30 anos, né? O raciocínio dele, falando de raciocínio em corrida, né? Aí eu comecei a ver, o cara faz o primeiro ano de Fórmula 3, ganha o campeonato, aí, opa... Aí vai para a Fórmula 2, que ele foi, acho que o último, penúltimo a conseguir vaga na Invicta, que nunca tinha ganho nada. Ele começa a ganhar a corrida, fazer pole e ganha o campeonato. Não, isso aí foi... a gente chama aqui, a gente tem um ditado que ele é ET. É ET, é mesmo, cara. É ET. Então ele se coloca, hoje em dia ele se coloca no mesmo nível de um Piastri. Isso é uma coisa muito boa, porque eu sempre via no Nelson e no Ayrton isso. O Ayrton tinha um momento que falava de Fórmula 1, não tinha chegado ainda. Eu pensava assim, pô, quem esse cara pensa que é? Ele já é o que ele quer ser. Então é isso, a autoconfiança, acreditar em si e tal. Olha, ele fez um teste na McLaren, antes dessa bagunça toda, tanto que a McLaren... Na Áustria lá, o treino que ele fez. A McLaren para liberar ele para Albert, hoje salve Albert, foi complicado. A McLaren não queria soltar ele. O teste dele, na Áustria, com carro antigo, assim, surpreendeu a equipe, assim, o Tony Kanaan, que é da McLaren, falou para mim, Regi, eu não vi alguém fazer um primeiro teste desse jeito. Então ele é diferenciado também na pista. Não, eu peço pro brasileiro, pelo amor de Deus, não cobrar esse em 2025. Mas ele não vai ter problema com isso. Ele já mostrou, na minha opinião, o que ele mostrou na pista, na Fórmula 2, esquece mídia, Instagram, independente de se ele tiver o pior carro ou não,
Mas é verdade. Não vai pegar ele. Você tem razão. Ele tá preparado Você mentalmente. tem Dá razão. pra ver no rosto dele que, Tem assim, sabe? E assim, parece que é tudo perfeito, que ele vai estar numa equipe que não vai estar disputando muita coisa Sim, no começo. claro, Então, claro. já tira a pressão. O cara que tá com ele, eu acho ele um piloto... bom piloto. Eu acho que ele é um piloto bom, mas o bom é que ele tá no final da carreira dele. E se ele andar na frente do Gabriel, bom, Normal, no começo. normal, mas a gente sabe que ele tem enfiado uma naba no copeiro passado. Magnussen, é. Então, assim, eu acho que independente de qualquer, ficar na frente, ficar atrás, tipo assim, é tudo positivo. Então, na posição que ele tá entrando, sabe, pô, ficar atrás do Hülkenberg, tudo bem, Magnussen fez 10 temporadas e tava atrás do Hülkenberg também. Então não vai ter a pressão de ter um carro que tá competindo, o Piastri, por exemplo, entrou já num negócio mais, buraco mais Na embaixo. McLaren. McLaren, o Norris, tipo assim, são tudo high profile. Pô, se um tá ganhando corrida, o mínimo que você tem que fazer é terminar no pódio. Então ele tinha que realmente... Então eu acho que o Gabriel tá entrando numa posição... Lógico, se já escolher entre McLaren, numa posição do lado do Norris, ou escolher ali. Mas não é ruim onde ele vai começar, porque eu acho que talvez comece um pouco atrás, as pistas que ele conhece mais no meio do ano na Europa, vai andar de igual, eu acho, para melhor do que o Hülkenberg. Nossa. A gente viu o Behrman, ele fez quantas corridas? Duas? Duas. Duas para Haas? Não, 3. Então, E- duas para Haas e Não, uma pra Ferrari. Ferrari. 2 pra uma Ferrari, isso. Ele andou na frente do Hülkenberg. E a gente não acha, pelo que ele fez na Fórmula 2, o Behrman É. fez nada. Pode ser um piloto, pode ser que ele não se adaptou bem no carro na Fórmula 2 e ele seja realmente um diferenciado, mas... Então, se o Gabriel realmente for, mesmo que eu acredito seja melhor que o Behrman, É melhor. melhor. ele vai andar na frente do Hülkenberg rapidinho, Ó. e eu não acho que vai demorar mais de 2 temporadas pra uma das 4 equipes de cima pegar ele. Eu também acho. Porque, Não vai demorar. primeiro, a segunda temporada, que é a Audi, tudo bem, ele está apostando nisso, mas a Audi é o primeiro ano. Uhum. Tudo bem, é alemã, mas é o primeiro ano. Não vai acertar de... Quer dizer, talvez não vai acertar de demora um cara. pouquinho, isso é Claro. normal, natural. Mas, enfim, esse ano, por exemplo, andar uma ou outra na frente do Hülkenberg, se possível, inclusive, fazer um pontinho, nossa, Mas não acho nem isso, porque se ele ficar na média, sabe aqueles stats que eles fazem no final do ano, quem classificou na frente mais vezes isso, aquilo, eu acho que ele... Terminar na frente. Se eu tivesse que apostar, apostaria que classificação, talvez, pau um pouquinho, 40% Gabriel, Gabriel 60. ele, mas na corrida, 60 Gabriel, 40 Hülkenberg. que bom ouvir isso, que bom ouvir. Pra mim, o que chamou bastante a atenção dele foi quando ele veio aqui no Pelas Pistas pela primeira vez. Ele tava correndo de Fórmula 3 ainda. Antes do título, faltava Antes uma do etapa. título. E a frase que eu nunca mais vou esquecer, porque é difícil você ouvir isso da boca de um piloto que está em ascensão. A única coisa que passa pela cabeça de todos em geral, né, é chegar na Fórmula 1, chegar, mas não tem o timing, né? E ele olhou assim pra gente, que só tava nós dois aquele dia, esse daqui tava correndo, ele olhou assim pra gente e falou, eu sei que eu tenho uma janela de 3 anos. Se não funcionar para mim em 3 anos, para eu entrar na Fórmula 1, meio que game over. Eu preciso pensar no plano B. E você imagina, alguém que está correndo de Fórmula 3, que nem tinha sido campeão a primeira vez de Fórmula 3, está tentando a melhor equipe de Fórmula 2 e ele sabe que ele já, na cabeça dele, ele já sabia que se ele não ganhasse no primeiro ano dele de Fórmula 2, ele tinha que ganhar no máximo no segundo. Se não fosse no segundo... Não, o segundo... bom, tá. Já ia ser um problema para ele. Então ele fez as contas, né? Ele falou, eu tenho essa janela operacional de 3 anos. Se não rolar em 3 anos, acabou. Vou fazer outra coisa. Eu também esperava que ele ganhasse no segundo ano. Não. O que ele fez de ganhar os 2 no primeiro ano foi muito impressionante. Impressionante. E outra, ele estava... As equipes estavam meio de olho, mas assim, sabe, fica de olho. Mas a corrida de Monza botou ele na Fórmula 1. De Monza ele largou em último. Sim, olha, deu um pouco de sorte com estratégia. Sorte com estratégia. Eu acho que a momento. última corrida, a de Abu Dhabi, também foi muito boa. Ele deu sorte com estratégia, mas ele ultrapassou. Uhum. Ultrapassou 10 ou 12 caras. E chegou em primeiro. Perfeito. Que seja realmente um grande 2025, Regi. A gente teria mais umas 4 horas aqui para poder conversar com você. A gente quer te receber mais vezes. Sobre o livro, já está em livrarias?
você já pode então comprar, um presente como- muito legal. Como hoje praticamente não existe livraria, está na É. livraria da Vila, mas também tem um site que é www.automotorsport/loja. Não, .com/loja. é www.automotoresporte.com. Esporte.com. Boa. E que você pode comprar o livro do Regi. Quero agradecer demais, Regi, pela parceria, pela confiança mais uma vez aqui no Pô, Pelas imagina. Pistas. Com você e com esses dois aí, cara, pô, E desejar um Feliz Natal também aqui já para você. E um bom 2025. muito obrigado. Para vocês também, para você, para a família toda, você para a família toda. Muito obrigado. Vamos lembrar do Wilson bastante, né? Aliás, é 31 o aniversário dele, de dezembro? 25. Mandou muito bem, É 31. quase. Vai ser dia 25. 25. Vamos lembrar bastante dele. Boa. Turma, Feliz Natal para vocês, rapazes. Valeu, você trouxe meu presente? Hã? Meu presente? Tá Não aqui, ó. fala não. Velho? Olha aí. Não, aliás, eu tenho aí para assinar para vocês dois, tá? Boa. E é isso, turma. Mais uma vez, obrigado. Feliz Natal para você. A gente já falou várias vezes, mas a gente reforça. Pelas Pistas, ele segue com programações, com outros programas, com outros convidados. Semana que vem tem um convidado muito especial e a gente sempre agradece. Pedindo seu like no vídeo, se inscrever, agradecer aos membros que mais uma vez ajudaram a gente nesse ano. E a gente segue acelerando com mais do podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu! Feliz Natal! Boa!